Oi, gente, tudo bem? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre Dom Casmurro de Machado de Assis. Hoje é 21 de junho, aniversário do Machado de Assis, então nada melhor do que falar um pouquinho sobre ele na data do seu aniversário. Machado de Assis nasceu em 1839, no Rio de Janeiro. Ele é oriundo de uma família muito humilde, seu pai era pintor, seus avós eram negros que haviam sido escravizados. Então Machado de Assis ele é fruto dessa família bastante humilde, e ele foi então, para que ele se tornasse o gênio da literatura que ele se tornou, ele foi muito autodidata. Publicou seu primeiro poema aos 15 anos e desde então permaneceu na literatura. Dom Casmurro foi publicado em 1889 e é uma obra que permanece, as pessoas falam muito ainda de Dom Casmurro por várias razões, entre elas a eterna dúvida que paira sobre a traição ou sobre a não traição de Capitu. Então a gente fala um pouquinho sobre essa narrativa hoje, sobre esse romance hoje, para tentar entender um pouquinho sobre como que ela é construída. É um livro que tem dois aspectos muito importantes ali. O primeiro é que ele não pode ser encaixado em nenhum movimento literário. Então ele apresenta algumas características do romantismo, do realismo, do naturalismo, mas ele independe desses movimentos. Outra questão é o fato de que ele gira em torno dessa dúvida do Bentinho, em torno da paternidade de seu filho, o que é, de certa forma, também uma dúvida em relação ao caráter de Capitu. Então, é uma obra narrada em primeira pessoa, Bentinho é esse narrador personagem e tudo que a gente conhece das outras personagens a gente tem acesso única e exclusivamente a partir do pensamento dele. Então, tudo que a gente sabe da Capitu, todas as características boas e ruins que ele vai descrevendo a respeito da Capitu, a gente só tem acesso a partir do pensamento dele. Tudo que a gente sabe das personagens, então, é a partir do olhar desse narrador personagem, que é o Bentinho, e que é, então, um olhar tendencioso, porque ele fala a partir dos seus desejos, a partir do seu pensamento, a partir do seu ponto de vista sempre. Ele se caracteriza ali, então, a obra se caracteriza ali, então, por duas questões. Uma é o fato de que é muita interlocução, então o Bentinho ele conversa muito com o seu leitor, então ele tenta convencer o leitor, tenta fazer com que o leitor concorde com o seu ponto de vista, então ele conversa com o leitor em vários momentos, ali às vezes de modo bastante afetuoso, quando ele fala querido leitor, então ele tenta estabelecer uma relação afetiva ali com o leitor. Em outros momentos ele deixa evidente essa tentativa de interferir no modo como o leitor pensa, quando ele fala, por exemplo, há conceitos que se devem incutir na alma do leitor à força de repetição. Então ele assume ali que certas coisas que ele repete, certas coisas que ele vai falando, de certa forma é para nortear o leitor para o pensamento que ele quer. Outra característica é o fato de que a obra ela também é bastante metalinguística. O Bentinho ele vai falando acerca do processo de construção do seu pensamento, então às vezes ele fala que abandona a narrativa, ele fala que o leitor às vezes pode estar um pouco cansado da narrativa, então ele vai falando com o leitor acerca do seu processo de reflexão e acerca do processo do leitor concordar com ele a partir do seu desejo. A obra começa ali quando ele está a partir da construção de sua casa, já no fim de sua vida, e ele manda construir uma casa exatamente como era a casa da sua infância, a casa de sua adolescência, que foi a casa de sua mãe. Então ele constrói uma casa exatamente igual, desde as disposições das janelas até as mesmas cortinas, a mesma estampa da cortina, e quando ele faz isso, ele diz: foi uma tentativa de unir as pontas da minha vida. Então essa é uma informação bastante importante, porque depois a gente vai entender o que ele quer dizer com unir as pontas de sua vida. Então ele começa falando ali desse processo de mudança para essa casa, a partir do momento que ele constrói uma casa nova. Então o Bentinho é esse narrador, personagem que tem ali, de certa forma, certo controle, certo domínio em relação às coisas que ele vai contando. Porque de certa forma, porque ao mesmo tempo que ele tem esse poder, enquanto narrador personagem, ele tem esse poder de nortear o leitor para o ponto de vista que ele quer, ao mesmo tempo ele tem sentimentos tão ambíguos, tão conflituosos, especialmente em relação a Capitu, que às vezes nem ele vai sabendo mais ou menos qual que é a opinião dele em relação a essa mulher.
Quando ele fala, por exemplo, ali da Capitu, retomando um dos momentos da adolescência dos dois, ele fala: como vês, Capitu, aos 14 anos, tinha já ideias atrevidas, muito menos que outras que lhes vieram depois, mas eram só atrevidas em si. Na prática faziam-se hábeis, sinuosas, surdas e alcançavam o fim proposto, não de salto, mas aos saltinhos. Não sei se me explico bem. Então ele fala ali a respeito da Capitu, não sei se me explico bem em relação ao que ele sente por ela, em relação a essas características que ele vai descrevendo a respeito dela. Então o leitor ele vai sendo conduzido ali por essas duas histórias, vamos dizer assim. Uma que fica evidente na fala do Bentinho e outra que o leitor vai construindo a partir das pistas que ele vai deixando, que esse narrador vai deixando ao longo da narrativa. Logo ali nos primeiros capítulos a gente tem ideia da estrutura familiar do Bentinho. Então a gente tem o Bentinho, a mãe do Bentinho, que é viúva, um tio do Bentinho, também viúvo, que mora com eles, e uma prima que também é viúva, que mora ali com a família. Então é a mãe, mais 2 parentes e um agregado, o José Dias, que é uma figura bastante importante. Esse agregado ele chegou na família quando o pai do Bentinho ainda era vivo. Então o José Dias chegou, curou algumas pessoas da família, ele lia a respeito de medicina, então ele conhecia alguns tratamentos, então ele curou algumas pessoas da casa e aí foi ficando por ali. Em determinado momento ele confessa que ele não era médico, na verdade, mas aí a família já tinha uma afeição por ele e ele também já tinha um papel na família e ele acabou ficando por ali. Então ele ficou ali, esse agregado que tem uma função bastante importante, que é de influenciar até certo ponto a mãe do Bentinho. Os conflitos começam quando esse José Dias relembra a mãe do Bentinho de uma promessa antiga que ela tinha feito de mandar o Bentinho para o seminário. Então o Bentinho está ali escutando atrás da porta a respeito dessa discussão de quando a mãe retoma essa ideia de mandá-lo para o seminário, ele fica desesperado porque ele não quer ir para o seminário. E aí o José Dias fala ali de Capitu, que ele está andando muito com Capitu, que talvez ele tenha afeição por ela, talvez o Bentinho esteja apaixonado por ela. E o Bentinho ele começa a pensar ali então a respeito do que ele sente por Capitu e ele se dá conta a partir da fala de uma outra pessoa que ele é apaixonado por ela. Então o Bentinho ele fica ali num primeiro momento à mercê das ordens de sua mãe, vamos dizer assim, só que a partir do momento que Capitu entra em cena, ele também revela que ele fica ali à mercê dos desejos da Capitu. Então ele está ali no meio. Ou ele atende aos desejos da mãe, ou ele atende aos desejos da Capitu. Isso segundo ele, obviamente. Então ele vai descrever a Capitu como uma mulher, como uma adolescente ali no início, e depois uma mulher extremamente ardilosa, que planeja, que trama, que que consegue manipular as pessoas para fazerem o que ela quer. Então ele vai descrever a Capitu como essa mulher extremamente ardilosa, extremamente planejada e que consegue movimentar as coisas para acontecer do jeito que ela quer que aconteça. Tanto que ele vai descrever que o primeiro beijo entre os dois, quem conduz é a Capitu, e o segundo beijo dos dois também, quem conduz, quem determina como que acontece, vai ser a Capitu e não ele. Ele acaba indo para o seminário, sua mãe consegue fazer com que ele vá para o seminário, e lá ele conhece o seu melhor amigo e que vai gerar todo o conflito da narrativa, que é o Escobar. Então ele conhece o Escobar, fica muito amigo do Escobar, tanto que o Escobar casa com a melhor amiga de Capitu, a Sancha, e aí ficam esses dois casais ali que ficam realmente muito amigos. O que acontece a partir de então? Os dois começam a andar muito junto e Sancha e Escobar têm filho primeiro. Eles têm uma filha, depois de um certo tempo, com uma certa dificuldade, Bentinho e Capitu também vão ter um filho, o Ezequiel. E conforme Ezequiel vai crescendo, o Bentinho começa a achar que o Ezequiel é muito parecido com o Escobar. Então ele coloca essa ideia na cabeça, ele fica com esse problema e ele começa a achar que o Ezequiel é tão parecido com o Escobar que ele não consegue ficar perto do menino, que ele não consegue se afeiçoar ao menino, que tudo no menino lembra a figura do Escobar. E ele começa a interpelar a Capitu, e a Capitu sempre negando, sempre dizendo que não aconteceu nada, e ele dizendo que ela traiu ele com o seu melhor amigo. Em determinado momento, então,
Bentinho, tão incomodado com toda essa situação, ele vai com a família para a Suíça numa viagem, só que ele retorna sozinho. Ele deixa a Capitu e o Ezequiel na Suíça. Só que ao mesmo tempo que ele volta sozinho, ele retorna anualmente para a Suíça para visitar essa família. Então, ao mesmo tempo que ele não consegue ter contato com a sua família, ele não consegue mais continuar uma relação com a Capitu e nem com o Ezequiel, ao mesmo tempo ele acha importante manter as aparências para a sociedade. Então, ele não conta para ninguém e ele está sempre indo para a Suíça para poder visitar e para poder manter essas aparências ali. Depois de um tempo, Capitu morre na Suíça e depois o Ezequiel retorna. E o Ezequiel também morre, também falece antes do Bentinho. E o Bentinho se vê sozinho então. Quando ele se vê sozinho, ainda acreditando que a Capitu o traiu, ele decide construir essa casa que é exatamente igual à casa de sua infância, a casa de sua adolescência, a casa que foi da sua mãe. E quando ele faz isso, na verdade, é uma tentativa de reconstruir a sua própria história. Porque quando ele tá ali sozinho, ele pode reconstruir essa história. E a partir do momento que ele tá sozinho, ele fala sozinho também. Ele não tem mais a Capitu para se defender. Ele não tem o Ezequiel, nem o seu amigo e nem a sua família para falar e para concordar ou para discordar. Então ele é a única pessoa ali que pode falar sobre aquela história. Então ele tem completo domínio a respeito de como que a história vai ser conduzida. Então, quando ele compra essa casa, ele manda fazer uma casa igualzinha à casa de sua infância, foi a casa onde ele começou a vivenciar todos esses conflitos, ele tem a oportunidade, então, de determinar como que a história vai ser contada, como que a história vai ser conduzida. Por isso que ele ata, então, essas duas pontas de sua vida, o início e o fim. É uma tentativa também, de certa forma, de resgatar certa autoridade, porque como ele vai revelando ao longo da narrativa, ele sempre esteve à mercê das decisões dessas duas mulheres ali. Então são duas figuras de mulheres extremamente fortes na narrativa, a mãe do Bentinho, que é essa matriarca, que ela herda esse poder a partir do momento que o patriarca da família morre, então toda a família gira em torno dela, e a gente tem essa outra mulher, que é a Capitu, que ela não tem um poder, né, exatamente, mas a partir dessa sua capacidade de persuasão, dessa sua capacidade de tramar e de planejar as coisas, segundo o Bentinho, ela exerce um poder ali sobre ele extremamente forte. Tanto que em dado momento da narrativa ele se refere muito aos olhos dela, mas em determinado momento da narrativa ele se refere a ela como dona de olhos de ressaca, que são esses olhos que o puxam, que o arrastam e que dos quais ele não consegue se libertar. Então, quando o Bentinho manda construir essa casa, igual a casa que foi a casa de sua infância, ele tem a oportunidade, então, de determinar como que a história vai acontecer. Bom, essa foi a nossa conversa sobre Dom Casmurro. Deixa nos comentários qual obra, qual autor ou autora que você quer ver por aqui. E em outros momentos a gente volta a falar sobre Machado de Assis. Até a próxima!